Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Thaís e o Senhor me pediu para criar esse canal. Eu criei, mas eu pensei que seria para falar sobre restauração de casamento, sobre restauração de identidade, sobre feridas emocionais, sobre casamento disfuncional, sobre deserto. Eu posso falar sobre muitas coisas porque tenho conhecimento e experiência. Mas não é sobre isso que o Senhor tem falado comigo nas últimas semanas. E eu não tô aqui nesse vídeo hoje para te ensinar nada, nem te apontar um destino, ou uma ferida, ou uma cura na sua vida. Mas sim para contar o que o Senhor fez, está fazendo na minha vida. O Senhor tem me dado direcionamento para contar, né? Para falar sobre, para testemunhar. Eu não queria, né? A minha intenção nunca foi criar um canal para contar sobre a minha vida, sobre as minhas experiências, as minhas dores, mas eu preciso obedecer à palavra que Deus tem me dado e a palavra que Ele tem falado comigo é sobre isso. Deus tem falado muito na palavra comigo sobre Josué. E a história de Josué é sobre dependência total de Deus e também sobre força e coragem. Não é à toa que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Não foi uma vez só. Então, esse vídeo aqui, ele é para edificar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai levar esse vídeo para quem precisa ouvir. E o Senhor tem me incomodado e tem me feito lembrar, né, de algumas coisas que eu vivi no passado. E eu vou contar aqui para vocês agora. Lembrando que eu vou contar por partes, tá? Eu não vou contar tudo. Mas a minha vida, ela tomou um rumo diferente, muito drástico no ano de 2017. No ano de 2017 eu engravidei do meu segundo filho. Eu tenho uma filha, minha primogênita, nasceu em 2015. E em 2017 eu queria ter mais filhos, engravidei e assim aconteceu. Mas no final da minha gestação, quando eu estava com 8 meses, a minha bolsa estourou e eu fui pro hospital. E quando eu cheguei lá no hospital, o médico falou que precisava fazer uma cirurgia de emergência, que meu filho estava sem vida. Ele não achou o batimento cardíaco nos testes que fez, né, na hora que me examinou. E eu fui fazer uma cesárea de emergência. O meu filho já estava em estado de decomposição, ele já estava há mais de 24 horas. Na verdade, meu parto foi dia 9 de novembro e eu lembro que no dia 7 de novembro ele não mexeu, ele não estava mexendo. Mas... e aí o médico falou que realmente ele já estava há mais de 24 horas, então eu estava certa na minha percepção. E as pessoas falaram: não, é assim mesmo, quando tá no final da gravidez, às vezes o bebê fica mais quieto, porque tá muito apertado e tudo mais. E eu não tive outros sintomas. Eu não passei mal, não aconteceu nada. Eu só fiquei com a pressão um pouquinho instável e a minha bolsa estourou na madrugada e eu fui pro hospital. E quando o médico fez a minha cesárea, ele me perguntou, eu tava com calmante, eles colocaram calmante junto com anestesia, e eu lembro que o médico perguntou assim: você tá sentindo dor desde quando? Eu falei: doutor, eu não senti dor, a minha bolsa estourou e eu entrei em trabalho de parto. E ele me perguntou isso por 2 ou 3 vezes, assim, eu tenho essa lembrança, essa imagem dele me perguntando, porque acredito eu que ele tenha levado um susto, porque meu filho já estava sem a pelezinha assim do peito, estava saindo da barriga. Ele estava inteiro, mas já estava começando o processo de decomposição. E depois eu pesquisei na internet e vi que quando acontece isso, e ele defecou na minha barriga, né, eu fiquei com mecônio, que era parecido com uma sopa de ervilha, a mulher sentiu muita dor. E isso também pode trazer infecção generalizada para a mulher, para a mãe, né? E naquele momento eu não sabia de nada. Quando ele tirou o meu filho, ele falou: ele tá sem vida. E ali abriu um buraco, assim, né? Abriu um buraco, eu falei: quero morrer. O que é isso que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? E eu demorei para acreditar que realmente aquilo tinha acontecido. Eu achava que a qualquer momento o médico ia falar: olha, a gente conseguiu fazer ele viver novamente, toma aqui, pode amamentar, pode ir para casa. E não foi isso que aconteceu, né? Eu saí do hospital, fui pro cemitério ver lá o corpo do meu filho. E, curiosamente, 15 dias antes disso acontecer, eu sonhei
E eu sonhei que eu estava me despedindo do meu filho, com a minha filha no colo e meu filho no caixãozinho branco. Mas eu achei que aquilo era só um medo. Eu não acreditei que aquilo fosse acontecer. E realmente, de fato, aconteceu. Eu velei o corpo do meu filho num caixãozinho branco. A minha filha não estava, ela era muito pequena, eu preferi deixar ela em casa. Mas ali começou, assim, um pesadelo na minha vida, coisas que eu jamais imaginei viver. E foi só o início, assim, de uma vida se afundando. Passado 3 anos, eu quis engravidar novamente, então em 2020 eu engravidei novamente. E eu fiquei 7 dias grávida. Sofri um aborto espontâneo, tive sangramento, fui pro hospital, tomei remédio, fiquei de repouso, mas não adiantou. Quando fui bater a ultra, o útero estava limpo, então tinha expelido o feto, o embrião. 1 ano depois se passou, 2021, no mesmo período, eu falei, quero engravidar novamente. E as decisões que eu tomava era por minha vontade. Eu quero engravidar, então eu vou parar de tomar remédio e tudo mais e vou engravidar. E eu engravidei novamente e aconteceu a mesma coisa. Então eu procurei médicos, referências de médicos, melhores médicos da minha cidade. Fui fazer exame, tirei muito sangue, fiz muito exame de imagem, exames de tudo quanto era tipo. E todos os médicos falaram, você pode engravidar, que você não vai perder. E assim eu perdi, né? Isso foi antes de querer engravidar. Mas eu não consultava a Deus, eu não perguntava a Deus se eu podia engravidar, se era vontade de Deus que eu engravidasse, se eu poderia engravidar. Eu vivia muito na minha vontade, no meu querer, no meu tempo, e era assim que eu vivia. E quando eu perdi o terceiro bebê, que foi em 2021, ali abriu-se um outro buraco na minha vida. Porque ao longo desses anos que eu tentei, eu chorava muito. Eu via as pessoas engravidando, as pessoas tendo filho e saía com um bebezinho na rua. Onde eu ia tinha uma grávida, tinha um bebezinho recém-nascido e aquilo mexia na minha dor, assim. Eu falava, meu Deus, que castigo, porque todo mundo pode ter filho e eu não posso. Por que eu perdi 3 filhos? E eu comecei a falar pro Senhor o que eu queria. Eu falava para o Senhor não, eu falava para todo mundo que eu queria morrer para ficar com os meus filhos, porque eu tinha mais filhos mortos do que vivos, que eu só tinha uma filha viva e 3 filhos mortos, né? Então eu falava, a minha frase era, eu tenho mais filhos mortos do que vivos, então eu quero ficar com os meus filhos que já morreram, quero encontrar com eles, eu quero cuidar deles onde eles estão. E eu comecei a fazer esse caminho, de buscar isso. E a minha família ficou preocupada, minha mãe, na época meu marido, eu falei pra eles, olha, eu preciso que vocês façam alguma coisa por mim. Eu preciso fazer um tratamento, eu preciso tomar remédio, me leva no psiquiatra, porque eu quero concretizar esse objetivo de não viver mais. E eu tentei algumas vezes, e óbvio que não deu certo, e assim eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico. Fiquei 1 ano fazendo tratamento com remédio e com um psicólogo. Mas nada do que eu fazia resolvia, ou adiantava, ou melhorava. Eu era uma pessoa que dormia normalmente, passei a não dormir mais, só dormia à base de remédio. E e nesse período eu fiz teste, eu falei, gente, eu sempre dormi a vida inteira, eu sempre tive uma vida normal. Eu vou parar de tomar o remédio pra ver se eu durmo. E eu fiquei uma madrugada acordada, em claro, porque eu não tomei o remédio. Falei, realmente, estou dependente do remédio. Mas o único remédio que fazia efeito era o de dormir. Os outros estabilizadores de humor não fazia efeito. E eu não suportava mais aquilo, eu não me suportava mais. Eu não suportava os meus pensamentos, eu não suportava mais a minha vida. E a minha vida era uma vida normal. Eu tinha uma vida, eu trabalhava, eu tinha uma filha, uma casa, um marido. Eu tinha uma vida normal, não tinha nada de agravante assim, mas eu comecei a idolatrar essa questão da maternidade. A frustração de ter perdido, claro, tudo isso mexe, mas eu comecei a falar, se eu não for mãe novamente, eu prefiro morrer, porque eu fiquei frustrada com aquela sensação de engravidar, gerar a criança até os 8 meses de gestação. Se você já engravidou, tem filho, você sabe que a gente já se torna mãe a partir do momento que a gente descobre. E a gestação é a mãe e a criança que vive. A criança mexe, a criança é mais agitada. Eu sentia o estado de espírito dos meus filhos. A minha filha primeira, eu falei, gente, ela é muito forte. E ela é forte até hoje, ela tem uma força dentro dela.
O meu filho já sentia uma fragilidade, assim, uma coisa mais frágil. E tanto é que ele morreu, né, na minha barriga. Então, a gente cria um vínculo ali. E eu comecei a falar, eu quero filhos, e Deus não quer me dar filhos. E naquele momento eu pedia filhos pro meu marido, e eu falava, vamos engravidar, eu quero ter filho. Ele falava, não. Ele falava que não queria ter filhos, porque quem ia querer ter filhos com uma pessoa que estava tentando toda hora tirar a vida? Uma instabilidade de humor enorme, a minha vida muito instável, hora eu tava bem, hora não tava, hora eu tava trabalhando, hora não tava, outra hora eu tava dormindo sem parar, outra hora eu tava querendo viver. Então, imagina uma situação dessa. Eu imagino a cabeça dele na época que eu pedia isso, né? E eu comecei a entrar num estado de depressão muito profunda e de acabar com a minha própria vida. Então eu tomava muito remédio e eu sentia que os remédios não aliviavam aquelas dores. Eu queria que a dor parasse. Na verdade era essa. Eu sentia tanta dor que eu queria de alguma forma que aquilo parasse. E eu comecei a ter o hábito de fumar. Eu acordava, aí só de falar me dá até um pouco de enjoo. E lembrar disso é muito pesado, até mesmo pra mim que vivi, lembrar disso. E eu comecei a fumar, comecei a ter o hábito de fumar, então assim, eu não podia ficar sem um cigarro. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era sentar no meu sofá. Tanto é que eu queimei o meu sofá antigo, eu cheguei a queimar ele com cigarro. Eu fumava uns 4 ou 5 cigarros toda manhã. E eu só conseguia viver bem aquele dia se eu fizesse isso. Se meu cigarro... Eu já fui parar na padaria pra comprar cigarro, 5 horas da manhã, 4 e pouca da manhã, a padaria fechada ainda, e eu lá esperando a padaria abrir. Uma dependente mesmo, como se fosse uma drogada, né, que a gente vê na rua, assim, esses drogados querendo atrás de droga. Eu ficava assim, atrás do cigarro. E eu não podia ficar sem o cigarro durante o dia. Eu fumava, às vezes, 1 maço e meio, dependendo do dia, 2 maços, ou 1 maço, dependendo do meu emocional. Então, assim, a minha vida foi virando um inferno e eu fui transformando a vida da minha família no inferno. Porque minha filha mais nova, tadinha, ficava perdida no meio disso tudo. Às vezes eu ficava no sofá jogada, dopada de tanto remédio. Ou então eu tava soltando fogo pela boca, igual um dragão, por conta da instabilidade emocional. E depois eu comecei a tomar vinho. Eu não gostava de cerveja, nem outro tipo de bebida, mas vinho eu gostava, então eu comecei a tomar. E isso eu fazia para anestesiar a minha dor, tá? Eu comecei a buscar isso porque o remédio já não fazia efeito sobre as questões que eu tava vivendo. Então eu troquei de remédio várias vezes durante esse 1 ano que eu fiz tratamento. Nem o remédio dava certo. O médico trocava de médico, trocava de remédio, isso e aquilo, e eu lá fumando e bebendo para poder anestesiar toda a dor que eu estava sentindo. Até que a minha filha ficava me pedindo muito para parar de fumar, e eu falei, eu só vou parar de fumar quando eu engravidar novamente. Mas meu marido falava, não quero ter filhos, não dá, não tem como engravidar, não quero. E eu, não, por que você não quer? Como se tivesse tudo bem, vamos ter filho, vamos só ter um filho. Porque eu achava que a cura da minha vida estava no engravidar. Porque como as minhas dores, a minha dor maior era pelas perdas, então, na minha cabeça, toda a lógica, tudo fazia sentido. Quando eu engravidar novamente e ter o bebê, eu vou voltar a ser feliz. Porque foi isso que roubou a minha alegria. E eu comecei a fazer esse movimento. Até que, mesmo fazendo tudo isso, eu comecei a voltar e ir para a igreja, porque nesse período eu fiquei com muita raiva de Deus e eu parei de frequentar a igreja. Mas depois de um tempo, uma amiga minha me chamou, vamos na igreja? Eu falei, vamos. E eu gostei muito do culto lá, a forma como era na igreja, uma igreja longe da minha casa, ninguém me conhecia. Mas eu ia para a igreja com um maço de cigarro na bolsa, tá? E eu saía assim, no meio do culto, eu ia lá fora, fumava uns 2 cigarros, 3 cigarros, porque eu não conseguia ficar parada, quieta, a minha mente sempre acelerada e meu corpo ficava como se estivesse assim, correndo, sabe? E todo culto era assim. E eu não deixava de assistir o culto e eu falava assim, gente, eu tô ficando maluca. A sensação que eu tinha que realmente, de fato, tinha alguma coisa ali por trás, sim. E eu fui fazendo isso, né? Então eu fiquei setembro, outubro, novembro. Quando foi em dezembro, eu estava na casa dessa minha amiga, a gente estava preparando um almoço, que ela chamou os pastores para poder almoçar na casa dela. E ela me chamou para ajudar. E estava tocando um louvor,
E eu fazendo as coisas, ajudando a descascar os legumes, isso e aquilo. E começou a tocar um louvor específico, que é de Joquebede, a mãe de Moisés. E o hino fala, Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. E eu escutei aquele hino, eu não gosto de hino assim, tá? Não é a minha praia, esses hinos de corinho de fogo. Mas naquele momento, eu ali cortando, o Senhor falou comigo que eu ia engravidar e que o bebê não ia morrer. E foi muito profundo como Deus falou comigo. E eu falei, gente, que loucura, como pode eu engravidar desse jeito? Tomando remédio, fumando, bebendo. Como que eu vou engravidar desse jeito? Mas eu falei, na época eu mandei um WhatsApp pro meu marido, falei pra ele, ele falou, Deus me livre, eu não quero que isso aconteça. Tá repreendido, ele falou, tá repreendido. E no mês seguinte, no mês de janeiro, ele foi cortar o cabelo e o cabeleireiro cristão profetizou alguma coisa sobre a vida dele, sobre a minha vida, sobre a minha madre, né, sobre o meu ventre. E ele chegou em casa me contando que o cabeleireiro tinha falado isso pra ele. Eu falei, gente, então as coisas estão se confirmando. Mas aconteceu que, infelizmente, uma pessoa entrou no nosso caminho, né? Uma pessoa familiar entrou no nosso caminho. E eu comecei a dar ouvidos para essa pessoa. E eu já não estava bem espiritualmente. Eu não estava bem espiritualmente. A minha vida estava toda bagaçada e eu nem me dava conta disso. E essa pessoa veio e começou a falar um monte de coisa. Ah, seu marido é isso, e não sei o que, você não merece isso, e não sei o que lá, e ele já falou isso de você, e nananana. O que eu fiz? Mandei meu marido embora. Mandei meu marido embora e falei, não quero mais. E ali eu falei, homem nenhum vai fazer isso comigo. É um espírito bem feminista, sabe? Isso vem de Lilith, né? Esse domínio sobre a mulher de não preciso de homem, sou autossuficiente. E ali eu comecei num movimento bem difícil, que eu comecei a sair. Eu não bebia, porque eu tomava os remédios, eu já tinha entrado em coma alcoólico, né? Numa das tentativas que eu tentei, misturei remédio com bebida alcoólica, entrei em coma alcoólico. Então eu saía, mas eu não tomava o remédio. E eu comecei a fazer tudo por conta própria, assim, quero isso, eu comecei a fazer e deixei todo mundo doido, porque eu sumia no mapa, eu saía todo dia, eu ia pra igreja, quando eu chegava da igreja eu trocava de roupa e eu ia pra balada. Às vezes eu ia pro monte, olha a confusão, era assim que eu vivia. Fazia campanha no monte, mas antes de chegar no monte eu tava fumando meu cigarro. E quando eu chegava do monte, eu trocava de roupa e ia pra balada. Uma vida assim, ó, eu já tava assim, Deus... Eu saía de casa de moto Uber, justamente para que acontecesse um acidente e fosse algo definitivo para mim. Então eu estava o tempo inteiro buscando isso ainda. Eu lembro que eu cheguei a dormir 3 dias seguidos também, numa das tentativas que eu fiz. Cheguei a dormir 3 dias, dormi na terça, acordei na sexta. Então eu queria que a minha vida acabasse, porque para mim não tinha jeito. Só que eu falava uma coisa que eu não sei porque eu falava, mas eu falava assim, ó, dia 1º de março eu vou parar de fumar. Eu não sei porquê, não me pergunte porquê. Mas aconteceu que no dia 1º de março eu acendi um cigarro. E eu estava num certo lugar, resolvendo um problema. Eu acendi e fumei metade do cigarro, porque aquilo me causou um enjoo. E eu joguei o cigarro fora. E eu não jogava o cigarro fora, não. Eu fumava até o talo ali do cigarro, porque era aquilo que me acalmava, era o que me trazia uma paz por dentro. E eu parei de fumar naquele dia e eu não percebi. Eu não me dei conta, eu simplesmente não sentia mais vontade de fumar. E nesse período eu estava tendo recaídas com o meu marido. Né? Eu estava tendo recaídas e a gente se encontrava, eu passava 1, 2, 3 dias lá no apartamento dele e nesse período, tomando anticoncepcional, eu engravidei. E quando eu engravidei, eu já não queria mais, assim, eu não desejava tanto, porque eu tava separada, eu me separei dele em janeiro, então eu falei, vou tomar anticoncepcional, eu não quero ter filho agora, esse filho que Deus me prometeu talvez seja mais pra frente, com outro relacionamento, com outra pessoa. Mas aconteceu que eu engravidei. E quando eu engravidei, o meu marido, ele terminou comigo, ele falou, eu não quero mais ficar com você, olha a vida que você tá levando, você tá bebendo, você tá fumando, eu fiz uma tatuagem na perna enorme,
Eu nunca tinha feito tatuagem nenhuma. A minha vestimenta mudou. Nada contra a tatuagem, nada disso, mas assim, eu mudei. Eu acabei me tornando uma outra pessoa. De fato, sim. Eu olho pra trás e vejo que eu não era eu, assim, na minha essência. De fato, não era. E quando, no final de março, eu comecei a passar mal, me senti mal, ele terminou comigo, ele colocou um ponto final na relação, no casamento. Ele falou, não quero mais. Ele falou, graças a Deus que você perdeu as crianças, que eu não queria ter filhos com uma mãe igual a você. Desse jeito aí, eu teria vergonha pelos meus filhos de ter uma mãe como você. E essa palavra entrou assim, me feriu de uma certa forma, e passado 2 semanas, eu fiz um teste de gravidez e deu positivo. E eu falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser? E nesse período, eu não comprei mais os remédios. Vou voltar um pouquinho atrás. Antes disso tudo acontecer, eu fui na igreja num culto e o pastor, era um pastor novo que estava nos cultos de domingo, e ele falou assim pra mim, abre a sua mão. E eu abri a minha mão. E ele falou assim, eu vejo muitos comprimidos na sua mão. Você crê que Deus vai te curar e te livrar desses medicamentos? Eu falei, creio. Creio. Ele falou, você crê? Eu falei, creio. E ele falou pra mim, ele falou muitas coisas pra mim, mas eu só tenho a recordação disso. Deus me mostra você no meio de um furacão. Quando você tá no meio de um furacão, o furacão tá em volta. O tornado, aquela ventania em volta. E tudo tá saindo do lugar. Mas você tá no meio, vendo as coisas saindo do lugar. E era assim que eu via. A minha vida, ela virou de cabeça pra baixo. Num mês eu tava casada, vivendo uma vida, trabalhando. No outro mês eu já tava me vestindo de forma promíscua, como eu nunca tinha me vestido antes. Saindo, tendo amizade com pessoas que não eram pessoas pra eu andar. Tendo práticas que entristecia a Deus, que não era pra eu fazer. A forma como eu me comportava, que eu falava, que eu agia. E ele falou pra mim, você crê que Deus vai te libertar desses remédios? Você crê que Deus vai colocar as coisas no lugar? E eu falei, eu creio. Mas ali, a partir daquele momento que ele falou isso, tudo desandou. Mais ainda do que já tinha desandado. Foi quando meu marido colocou um ponto final na relação e eu descobri que estava grávida. E eu procurei ele no começo da gestação, falei, olha, eu não podia trabalhar porque eu estava com risco de aborto, minha gravidez já era considerada gravidez de alto risco. E eu falei, olha, eu tô grávida. E ele botou uma mãozinha assim no WhatsApp só pra mim. E ele nunca me procurou naquele período da gravidez e eu passei 7 meses na minha cama, deitada na minha cama. Foram 7 meses que eu passei, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha amiga, não tinha pastor, não tinha pastora, não tinha ninguém. Ninguém queria me ajudar, ninguém queria nada. Claro que teve pessoas pontuais que me deram uma ajuda, mas foram ajudas pontuais. Não foi assim, vou caminhar contigo, sabe? Vou te ajudar nisso que você está precisando. Foram ajudas muito pontuais. Olha, eu vou te mandar essa quantia para você comprar alguma coisa para você. Eu vou te mandar esse mantimento aqui para sua casa para te ajudar, porque eu passei assim numa fase zerada. A minha geladeira não tinha nada, meu armário não tinha nada. A minha mãe passou a cuidar da minha filha, porque o médico falou, olha, você não pode fazer nada, porque qualquer movimento que você fizer, qualquer esforço, você pode perder o bebê. E depois, quando passou essa fase dos primeiros meses e eu saí do risco de aborto espontâneo, eu tive inflamação no nervo ciático. Então eu não conseguia andar, não conseguia caminhar, não conseguia sair. Então fiquei na cama mais um tempo. E eu falava, Deus, por que isso? Pra que isso? E eu comecei a buscar, nesse período de 7 meses, eu comecei a buscar o Senhor. Eu entendia que eu estava no deserto, eu tinha esse entendimento. Então ali eu já não estava mais tomando remédio. O Senhor me fez renunciar, né? Bebida alcoólica, cigarro, qualquer coisa do tipo. Eu entendi, vindo de Deus, que tudo isso foi um movimento espiritual, realmente. Tanto é que os remédios não faziam efeito, porque a minha ferida, a minha dor, era na alma, era no espírito.
era espiritual. E durante esses anos das perdas dos bebês, às vezes eu ia na igreja e algumas coisas eram reveladas, né? Sobre trabalho sendo feito, trabalho para eu ficar maluca, trabalho para ficar louca, sempre assim. E trabalho para separar o relacionamento, para separar o casal. E às vezes eram cultos que ninguém me conhecia, pessoas que ninguém me conhecia. E eu comecei a ver realmente que isso estava acontecendo. Depois que passou, você fazendo uma retrospectiva... Ai, meu nariz está coçando. Fazendo uma retrospectiva dos comportamentos, de como a gente vivia e tal. E realmente, tudo bate. Tudo bate. Não tô tirando a questão de caráter, tá? A questão de feridas emocionais, que isso rege muito a nossa vida. Mas tinha questões espirituais muito fortes ali, que quando eu estava grávida, o Senhor me revelou. Pessoas próximas, até mesmo parentes, não vou citar nomes, não vou citar graus de parentesco, mas tinham pessoas próximas a nós, que era da família, que estava fazendo esse tipo de trabalho, e o Senhor me revelou que até a morte dos meus bebês estava vindo disso. E por que aconteceu? Porque tinha brecha no mundo espiritual, tinha legalidade no mundo espiritual para que isso acontecesse. Eu não posso abrir aqui no YouTube sobre isso, porque eu vou estar falando sobre pessoas e a gente tem que ter um certo cuidado até onde falar, né? Mas são coisas que eu abro quando eu faço um encontro no Meet para contar meu testemunho. Eu falo abertamente ali. Muitas pessoas já foram abençoadas e edificadas, né, pelo meu testemunho completo, que eu já contei muitas e muitas vezes, através do direcionamento de Deus, mas agora fazendo no público é diferente. Mas enfim. E ali o Senhor começou a me revelar muita coisa que tinha sido feita, muita coisa que tinha acontecido, me explicou o porquê das mortes dos bebês. E não só me explicou, mas também me ensinou a fechar as brechas, a renunciar e consertar a minha vida espiritual. Então eu passei 7 meses assim com Deus. Era na minha cama, era a Bíblia, era oração e YouTube. Eu ficava muito no YouTube, eu via muitos vídeos aqui no YouTube. Eu fui muito abençoada aqui nessa plataforma. Deus usou pessoas para falar comigo através do YouTube. E eu fui muito grata a Deus, assim. E eu perguntei, falei, Senhor, por que eu tô sozinha? Por que nesse período eu tô passando sozinha? Porque algumas pessoas contam testemunho, elas falam, meu pastor me ajudou, minha mãe me ajudava, fulano não sei o quê. E o Senhor falou pra mim que Ele não estava permitindo ninguém me ajudar, porque Ele não queria dividir a glória dele com ninguém. Para depois, futuramente, alguém falar assim, olha, ela melhorou, ela subiu, ela foi... Porque eu ajudei. E isso aqui é um ponto que eu vejo que muitas pessoas passam, até nos meus atendimentos, quando eu faço, às vezes a pessoa reclama assim, mas Deus tirou todo mundo, eu tô me sentindo sozinha, tô me sentindo abandonada. Se você tá passando um processo com Deus e você tá sozinha, Deus, Ele tá com você. Você tá sozinha de gente perto de você, mas Deus sabe quem Ele pode trazer para perto, quem Ele tira, e às vezes Ele precisa calar as vozes das pessoas, porque as vozes das pessoas, elas confundem a voz de Deus. Eu passei por um processo onde Deus falou pra mim que não era pra eu procurar o pai da minha filha, né, o meu ex-marido. Na época que eu tava grávida, Deus tinha falado que não era pra eu procurar. Mas eu escutei uma pessoa que ficava assim, não, você tem que falar com ele. Você tem que falar com ele. Ele tem que dar pensão, ele tem que te ajudar, olha o que você tá passando, você precisa fazer um enxoval e não sei o que, você tem que falar com ele, você tem que falar com ele. Daqui a pouco ele vai estar no outro relacionamento e depois ele vai, não sei o que lá. Eu fui lá e mandei a mensagem pra ele. E não adiantou nada, porque Deus falou que ia fechar todas as possibilidades, porque Deus queria me ensinar algumas coisas com isso. Né? Uma das coisas que eu aprendi é que o sustento vem de Deus, não vem do homem. Muitas vezes eu colocava o homem nesse lugar. Não, se não me der, eu não tenho. Se não fizer, eu não vou ter. Então eu aprendi isso com Deus. E é o Senhor quem dá, é o Senhor quem sustenta. É a viver na dependência de Deus, igual o povo no deserto. Deus mandava o maná todo dia. E no dia que Deus não mandava, Deus deixava pegar em dobro para aquele dia que Ele não mandava. E aquelas pessoas ali no deserto, eles precisavam aprender a confiar em Deus, a viver na dependência de Deus. E foi isso que o Senhor começou a me ensinar. Não só a me ensinar a viver na dependência dele, a colocar ele colocar Deus no lugar de provedor da minha casa.
E também aprender sobre gerir a casa, o dinheiro, a forma como eu gastava o meu dinheiro, sobre mercado, as contas de casa. Eu nunca tinha vivido essa experiência, porque antes eu não tinha essa preocupação, né? Era o meu marido que fazia todo esse trabalho de pagar as contas, de se preocupar com o mercado, qualquer coisa, eu não tinha isso. E ali o Senhor começou a me ensinar. E foi assim que eu fui vivendo o meu processo com Deus. Primeiro Ele tirou as camadas mais externas, eu tive que aprender a perdoar. Eu tive que sair do lugar de vítima, porque muitas vezes eu estive nesse lugar de vítima, e o lugar de vítima é muito perigoso, porque o lugar de vítima faz com que você não olhe para si, não reconheça os seus próprios erros, as suas falhas e culpe os outros. Então, se eu me coloco no lugar de vítima, a culpa é de todo mundo, menos a minha. Então, eu não preciso me mover, eu não preciso melhorar, não preciso mudar, porque a culpa é de todo mundo, menos minha. E ali o Senhor começou a me mostrar os meus erros, o Senhor começou a me mostrar as minhas falhas, onde eu errei, quais foram os erros, os ídolos que estavam no meu coração, que tinha ídolos no meu coração. Oséias fala sobre uma das consequências da idolatria, que é adultério e abortos. Lá em Oséias, se eu não me engano, no capítulo 4, fala sobre isso. E o Senhor começou a me revelar, o Senhor começou a falar na palavra, eu via vídeos e eu comecei a estudar sobre isso. Eu já estudava sobre isso antes disso tudo acontecer. Quando eu tive a primeira perda gestacional, eu fui buscar em Deus respostas e o Senhor me deu na palavra. Mas eu fiz tudo que eu não deveria ter feito, né? Eu agi com a minha própria vontade, eu achei que eu poderia fazer o que eu queria com a minha vida. Mas existe uma frase que as pessoas falam, que escolhido não tem escolha. E eu vivi isso muito na minha pele, porque eu quis me separar e eu quis viver minha vida e o Senhor falou, não, você não vai fazer isso, pode ir voltando aqui. Me colocou numa cama, foi a forma que Deus encontrou e sabia que ia funcionar para me parar. Se não fosse isso, eu me conhecendo, sei que eu não pararia de viver o que eu estava vivendo, da forma que eu estava vivendo. E o Senhor me resgatou, Ele me livrou, Ele me libertou, na verdade, né? Do cigarro, de uma hora para outra. Eu parei de fumar. As bebidas, eu parei de beber. Eu parei de sair. E eu comecei a entender o mundo espiritual sobre aquilo que eu estava vivendo. E o Senhor começou a me mostrar. É curioso, eu comecei a gravar e tá me dando uma coceira, sabe? E a coceira é uma das formas que é demonstrado a libertação, sabe? E eu acredito que tudo tem um propósito, né? Na nossa vida, quando Deus dá um direcionamento pra gente fazer algo, Ele sabe por quê. E isso aqui é um direcionamento que Deus me deu. Por mais que eu tenha relutado muito pra vir fazer esse vídeo aqui. Mas enfim, eu passei por muitas situações onde eu achei que não tinha mais jeito. Olhava pra minha própria vida e eu falava assim, olha, eu nasci pra sofrer, nada na minha vida dá certo, ninguém me ama, a minha vida veio... pra que Deus me criou? Eu perguntava assim, pra que Deus me criou? Pra sofrer, eu fui criada pra sofrer. E o Senhor, Ele me resgatou. Ele restaurou a minha identidade de filho. Eu pude enxergar o preço que Jesus pagou, que Deus, né, entregou o seu filho para pagar, para morrer por morte de cruz. Nós fomos comprados por alto valor, nós somos adotados por Deus, por Jesus. Nós somos chamadas de filhas, nós somos filhas de um Deus poderoso, de um Pai amoroso. E eu não me via dessa forma, eu me via órfã de pai, tanto pai terreno quanto pai espiritual. Eu não me sentia amada por Deus, eu não me sentia cuidada por Deus, e ali o Senhor começou a trabalhar. E eu vi que tinha questões espirituais, né, na minha vida, geracionais, coisas que aconteceram com os meus avós, os meus pais, me aconteceu também. Então o Senhor foi me dando instruções para que eu pudesse romper com esses ciclos repetitivos. O Senhor me mostrou que todo ciclo repetitivo, aquilo que eu tento fazer e não consigo sair, tem uma raiz geracional, espiritual muito forte. E eu passei por um processo de libertação muito profundo ali na gravidez. Até os 7 meses de gestação foram eu e Deus, somente eu e Deus. Depois eu fiquei livre do nervo ciático,
Eu encontrei com o meu ex-marido, a minha filha nasceu, ele participou desse momento porque eu pedia muito a Deus para que eu vivesse essa experiência de ter mais um filho e ter um parto abençoado, um parto tranquilo, e foi da forma que eu pedi a Deus. E tudo que eu pedi a Deus, o Senhor fez por mim, né? Que era tirar aquela dor de dentro de mim, que era tirar aquele vazio de dentro de mim, que eu tentava preencher. Eu tentei preencher com pessoas, eu tentei preencher com filhos, eu tentei preencher com remédio, até mesmo com vícios. Era uma forma de preencher aquele vazio dentro de mim. Mas aquele vazio só poderia ser preenchido por Deus e mais ninguém, mais ninguém. E a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia fala que quando estamos fracos é aí que estamos fortes. Porque quando a gente está fraco, a gente está fragilizado, está ferido. E a única possibilidade, a única coisa que a gente pode fazer é olhar para o alto, né? A Bíblia fala lá nos Salmos, olharei para o alto de onde vem meu socorro vem do céu, vem de Deus. Porque não tinha mais ninguém à minha volta que pudesse me ajudar e suprir aquilo que só Deus poderia fazer. E não há nada que a gente possa fazer para merecer isso, sabe? Não foi nada disso que eu vivi, foi porque eu fiz alguma coisa. Não existe uma mágica para isso, não existe uma oração para isso. Mas o Senhor via que nos momentos que eu ia para a igreja, eu só tinha paz dentro da igreja para orar, para falar com Deus. Na minha casa eu não tinha esse momento com Deus. Mas eu pedia muito a Deus, eu falava, Senhor, tira essa dor de dentro de mim. Senhor, ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva. Essa era a oração que eu fazia para Deus, Senhor, me cura ou me leva. Porque eu não vou suportar continuar vivendo, sentindo isso que eu tô sentindo, que era muita dor na minha alma. E quando eu passei, esses 7 meses grávida que eu passei, foram muito intensos, porque era só eu e Deus. O Senhor me curou de coisas assim que eu não imaginava, sabe? De coisas que eu não imaginava que tinha dentro de mim, coisas que vinha de fora, dentro do meu próprio casamento, coisas, situações que nós vivíamos, práticas erradas, pecaminosas, que tinha brecha espiritual também para isso. Então, foi muito intenso porque o Senhor me revelava e eu falava, meu Deus. Aí Ele me revelava de outra coisa e eu falava, meu Deus, era muita coisa errada, era muita brecha aberta, era muita coisa. Como que eu ia ter um casamento bom, como que eu ia ter uma gestação boa e filhos saudáveis e viver uma harmonia se estava tudo errado? Princípios quebrados. Deus não vai montar, não vai fazer com que você seja edificado na areia, do jeito que você quiser. Você precisa estar edificado na rocha, que é Cristo Jesus. Não adianta a gente querer ter uma vida plena, não adianta a gente querer ter saúde, ter paz, equilíbrio, ter uma família, ter filhos saudáveis, se a gente não cumprir princípios. Quando a gente descumpre princípios, a gente está abrindo brechas no mundo espiritual para a gente sofrer ataques. E eu não estou falando aqui que todo aborto é ataque, não estou falando aqui que você não pode tomar remédio. Eu estou aqui contando o meu testemunho, a minha história. Porque eu acredito sim que às vezes são questões genéticas, eu acredito sim que às vezes o remédio vai fazer com que você tenha uma reposição de alguma coisa que você não está fazendo, que o seu corpo não tá fazendo mais. Não foi o meu caso. Não foi o meu caso. Pelo contrário, eu tive que associar ao cigarro e à bebida para poder começar a sentir uma anestesia, que era o que o remédio prometia fazer. Então, foi um processo muito intenso que eu passei com Deus. E eu sei que muitas pessoas vivem isso, estão vivendo isso. Eu não sei qual vai ser o dia que você vai assistir. Talvez você assista agora, que eu terminei de gravar no ano de 2026, mas pode ser que você veja esse vídeo no 2027, 2028, 2029. Deus continua o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, Ele continua sendo Deus do futuro. Né? Para Deus um dia é como se fosse 1000, mas pra gente não. A gente corre contra o tempo, a gente tem pressa de viver, de realizar os nossos sonhos, de viver os nossos projetos, os nossos objetivos. A gente coloca tanta coisa antes de Deus. Mas uma coisa que eu aprendi, e eu quero que você também aprenda isso, leve isso pra sua vida. A Bíblia fala que você tem que colocar Deus acima de tudo. É Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar, porque a partir do momento que eu coloquei Deus em primeiro lugar, a minha vida ela foi sendo reconstruída.
Não só a minha vida que foi reconstruída, está sendo reconstruída, porque é um processo que a gente passa, mas as coisas à minha volta, a minha casa, até a minha casa, as coisas materiais passaram por uma restauração, por uma reconstrução. E o meu trabalho, a minha profissão, tudo o Senhor está fazendo ainda. Eu ainda vou voltar aqui, vou contar o testemunho onde Deus me fez renunciar à minha profissão para trabalhar para Ele. Abrir mão de técnicas, abrir mão de ideologias, de filosofias e, enfim, daquilo que o homem criou. Porque toda a cura que eu alcancei não foi através de técnicas, não foi através de terapia, não foi através da palavra, foi através da busca do Espírito Santo que habita em nós, que é Ele que nos convence de todo o pecado, de toda a justiça, do juízo, é o Espírito Santo. E cumprir os princípios bíblicos, confessar o pecado, renunciar o pecado e restaurar a minha identidade como filha de Deus, como filha de um rei. E tudo isso me fez mudar o meu comportamento, a forma como eu me vejo, a forma como eu me trato, a forma como eu vivo a minha vida. Eu me comporto hoje como uma filha digna de um rei. Claro que a gente tem os nossos deveres. Ora somos filhas, ora somos servas. Eu estou aqui agora obedecendo uma orientação que Deus me deu, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar para você, que também passou por perdas, passou por questões de ciclos repetitivos, onde tem heranças geracionais, onde tem a famosa maldição hereditária. Isso existe, não é da forma que as pessoas pregam, mas isso existe sim. A gente precisa renunciar, a gente precisa passar por um processo de cura e libertação para romper com esses padrões, porque são coisas que realmente elas vão dirigindo a nossa vida. E a gente acha que o nosso destino é sofrer, a gente acha que o nosso destino é não viver coisas boas, e não é. Isso é uma mentira que Satanás coloca na nossa mente. Porque Deus traz, a gente vai ter aflições sim, mas a gente pode ter uma vida abundante. E é essa vida que Deus quer pra nós, que é uma vida de identidade de filha restaurada. Mas antes disso acontecer, a gente precisa passar por um processo. E eu vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram e o link do meu WhatsApp. Eu dou mentoria, eu faço atendimentos, eu trato mulheres que viveram coisas ruins, histórias difíceis, para que você também possa viver o extraordinário de Deus, a vida abundante de Deus e viver uma vida liberta. Porque enquanto a gente não alcança essa libertação em Cristo, a gente fica presa, amarrada, a nossa vida não anda, as coisas não fluem, as coisas não acontecem e a gente acaba não cumprindo o nosso propósito, o nosso papel aqui na Terra, né? Cada um de nós tem um propósito. E eu só consegui achar o meu propósito em Cristo quando eu passei por um processo de cura e libertação. Antes disso eu era perdida, trabalhava com outras coisas, fazia outras coisas, N coisas. Mas dentro de mim eu sabia, eu tinha certeza que um dia Deus ia me levantar para algo maior, algo para Ele. Eu sempre sentia isso dentro do meu espírito, mas eu não sabia como isso ia acontecer. Mas esse assunto vai ficar para um próximo vídeo. Se você quiser assistir, se inscreva aqui no meu canal. Curta esse vídeo também, para que eu possa entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E se você puder deixar um comentário aqui também, se você quer, se você tem alguma dúvida sobre o que aconteceu, sobre algo que eu contei aqui, que vou contar nos próximos vídeos, se você quiser saber, deixa um comentário aqui que vai ser a bússola para eu entender por onde ir, né? E você me ajuda até a criar os próximos vídeos. E se é esse tipo de conteúdo também, se você gosta, não deixa de se inscrever no canal. E que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, porque é muita história para contar, mas até o próximo vídeo, Deus te abençoe e que essa palavra seja como uma semente dentro de você e que na hora certa ela possa germinar e também dar frutos. Fica com Deus.